Aleluia, glórias a Jesus, queridos, que alegria mais uma vez estarmos juntos para recebermos da parte do Pai, do Filho, pelo Espírito Santo, graça, misericórdia, consolo nesse dia. Gostaria que você abrisse em João capítulo 3, versículo 16, um texto bastante conhecido por muitos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que é a vida eterna? O próprio Jesus responde, e João registrou no Evangelho de João ainda, capítulo 17, versículo 3, se você puder abrir também, João 17, 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aleluia, aleluia. A vida eterna é conhecer a pessoa do Pai e conhecer a pessoa do Filho. Este, querida, é o ponto central e o assunto mais importante de todos os fundamentos. Jesus não disse que veio trazer uma verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Jesus não veio trazer também simplesmente uma religião, nem uma filosofia ou um conjunto de regras como um código de condutas. Ele veio trazer a Ele mesmo. Ele é a ressurreição e a vida. Aleluia! Conhecê-lo é a vida eterna. Conhecer a pessoa do Pai, conhecer em experiência pessoal a pessoa, também a pessoa do Filho. Eu gostaria de, nessa introdução, trazer à tua memória, ou para você que não conhece ainda a pessoa de Cristo Jesus, está nos vendo também por esse vídeo, por esse encontro, 8 verdades sobre a pessoa, a obra e a vida de Cristo Jesus. A primeira verdade, Jesus existiu antes de todas as coisas. Isso está registrado em João capítulo 1, de 1 a 3. Fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, Jesus, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A segunda verdade sobre a vida e obra de Jesus é que ele se tornou homem, ele se fez carne. Isso está registrado em João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A terceira verdade sobre a vida e obra de Jesus é que Jesus teve uma vida perfeita e irrepreensível. Está registrado em 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Ele, Jesus, não cometeu pecado, e nem na sua boca se achou engano. Glória seja dada ao nome de Jesus. A quarta verdade sobre a vida e a obra de Jesus é que ele fez uma obra tremenda e grandiosa no poder do Espírito Santo. Está registrado em Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! A quinta verdade sobre a vida e a obra de Jesus é que ele morreu pelos nossos pecados. 2 Coríntios capítulo 5, 21 está registrado: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bendito seja o nome de Cristo Jesus. A sexta verdade é que ele ressuscitou. Atos 2, 24 diz: ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que ele, Jesus, fosse retido por ela. Aleluia, glórias a Jesus que ressuscitou. Aleluia. A sétima verdade é que ele foi exaltado. Aleluia. Filipenses 2, de 9 a 11 diz:
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, ele foi exaltado. E a oitava verdade é que Jesus voltará. Mateus 24:30 está registrado: então aparecerá no céu, o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Bendita seja a pessoa de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo registra em Romanos que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Por quê? Porque no nome do Senhor nós temos a remissão dos nossos pecados. Bendito seja a pessoa de Cristo Jesus. Você pode invocar o nome dele hoje e encontrar nele a salvação. Aleluia. Podemos orar juntos. Pai Santo, nós te agradecemos nesse dia pela pessoa de Cristo Jesus. Dizemos junto com o registro do apóstolo Paulo em Efésios: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Graças te damos esse dia pela pessoa de Cristo Jesus, por quem ele é, pelo que ele fez, pelo que ele faz em nós. Aleluia. Glorificamos o teu nome, Pai, glorificamos o teu nome, Cristo Jesus, nesse dia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos juntos com a tua casa aí onde você está, adorar o nome de Cristo Jesus, a exaltar o nome de Deus Pai, aquele que disse que voltará. Maranata, nós dizemos esse dia: ora vem, Senhor Jesus, aguardamos com muita expectativa a tua volta. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome mais lindo, nome mais santo. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitastes, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Sim, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Sim, teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força
tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a honra, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio
adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Olá, irmão, olá, irmã. E você também, querido amigo, querida amiga, que recebeu esse link e está acompanhando este vídeo. Que a graça e a paz de Deus estejam sobre cada um de vocês e com cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu estou lendo um material de estudo sobre a carta aos Hebreus e gostaria de compartilhar algumas coisas muito preciosas que Deus tem falado ao meu coração. Coisas que exigem a nossa atenção e que eu tenho certeza que serão muito úteis para você também. Mas antes da gente continuar, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença, porque reconhecemos que o Senhor é o oleiro e nós somos o barro, o Senhor é o pastor e nós somos as ovelhas, o Senhor é o Criador e nós somos as criaturas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Nós precisamos que o Senhor derrame da Sua graça para que a gente receba a Tua palavra com um bom e reto coração. Nesse momento nós proclamamos que seremos terra boa em Tuas mãos e a Tua palavra vai prosperar em nosso coração e vai produzir os frutos que o Senhor deseja, em nome de Jesus e para a Tua glória. Eu gostaria de começar, queridos, com uma leitura desta carta, da carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos de 1 a 4. Acompanhe a leitura. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho,
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amados, esta carta, como todas as demais epístolas, foi escrita para discípulos, homens e mulheres da fé. Por esse motivo, ela inicia dizendo: Deus tem falado. Queridos irmãos e irmãs, a fé não significa apenas crer na existência de Deus, mas também na comunicação de Deus com o ser humano. Deus falou no passado e Deus continua falando nos nossos dias. Você diz amém? A Bíblia diz que Deus conversava com Adão no Éden. Ao final de cada dia, ao final de cada tarde, Deus vinha e estava para ter comunhão e conversar com Adão lá no Éden. Queridos, e se depois que Adão pecou e foi expulso lá do Éden, se Deus tivesse parado de falar com a humanidade, se Deus tivesse resolvido ficar calado, o que seria de nós? Como estaríamos? Não haveria direção, não haveria conhecimento do certo e do errado, daquilo que é aceitável e daquilo que é abominável. Eu creio que não existiria mais humanidade, mas se existisse, seria pura barbárie, e a maldade e o egoísmo seriam as únicas regras de convivência conhecidas e praticadas pelas pessoas. Pode ter certeza, não haveria mais nenhuma expressão de amor, de carinho, de bondade e de misericórdia entre os homens. É o amor de Deus que o leva a continuar falando, mesmo quando a sua fala é de repreensão e de castigo. Por isso, o autor de Hebreus inicia afirmando que Deus falou no passado e que Deus continua a falar no presente. Pois bem, como foi que Deus falou no passado? A carta nos diz que ele falou no passado Ele nos falou no passado muitas vezes e de muitas maneiras diferentes. Que instrumentos Deus usou para tornar conhecida a sua voz, a sua vontade aos antepassados? Nós sabemos, está no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ele usou os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Ele usou os sacerdotes, os juízes, os reis e, de forma mais destacada ainda, usou os profetas. E ele fez isso, amados, através das leis, das cerimônias, das visitações, como Deus fez com Moisés, das visões celestiais, do aparecimento de anjos, como fez com Daniel, também por meio de sonos e até mesmo através de uma jumenta, como falou com Balaão. Deus constituiu para si, queridos, um povo e falou com eles. Não é à toa que o anúncio da lei, lá em Deuteronômio 6,4, inicia com estas palavras: Ouve, pois, ó Israel. Irmãos, a antiga aliança, que nós costumamos chamar de Antigo Testamento, era verdadeira e também valiosa. Não era um jogo-treino, não era um faz de conta. Deus levava muito a sério essa aliança.
tudo o que Deus fez e falou ao seu povo durante a antiga aliança, observe com atenção, tudo o que Deus falou e fez durante a antiga aliança era suficiente para eles conhecerem a Deus, para se arrependerem dos seus pecados e para se converterem a Ele. Por isso, aqueles do passado que, tendo ouvido a voz de Deus muitas vezes e de muitas maneiras, aqueles que endureceram o seu coração, se tornaram indesculpáveis diante de Deus. Certa vez, Jesus, olhando para Jerusalém, talvez ele tivesse, no alto do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, Jesus fez com muita tristeza estas afirmações, ou esta afirmação que eu vou ler agora. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Pois bem, queridos, isto foi no passado para os antepassados. Mas e hoje? Como Deus está falando a nós, aos homens e mulheres de nossos dias? Conforme nós lemos no versículo 2 de Hebreus 1, Deus está falando nestes últimos dias através do Filho. Falou e está falando através do Filho. Aquilo que foi falado no passado preparou o caminho para a comunicação mais importante de todas, aquela que o próprio Filho de Deus traria. Nós estamos vivendo o tempo da nova aliança. Nós estamos vivendo o tempo do cumprimento da promessa. O Messias Jesus já veio e já realizou a obra de redenção. Nesse texto de Hebreus, originalmente, no texto original, a frase que é traduzida em português por nesses últimos dias, significa, provavelmente, daqui em diante. O texto, então, está falando da inauguração de um novo período. Mas não perca de vista que ele também aponta para um final que está próximo, porque diz últimos dias. A vinda do Messias, meus queridos irmãos, dá início àquilo que é chamado de período escatológico, ou seja, aos últimos dias da criação, ao tempo que antecede o juízo de Deus sobre os povos da terra. Acompanhe com atenção a leitura dessa parábola que foi contada por Jesus e que fala a respeito do tempo passado, mas também fala da vinda do Filho e daquilo que se seguirá. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas também a este espancaram e, depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei o meu filho amado. Talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro. Vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois,
o dono da vinha. Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Lucas 20, de 9 a 16. O texto deixa claro que após a morte do filho, o juízo estaria muito perto, às portas mesmo. Em nosso tempo, Deus está falando por meio do Filho. É verdade, e bendita a voz. Mas na entonação desta voz, encontramos o sinal da importância e da urgência que devemos dar ao que o Filho está dizendo. E para que a gente não tenha nenhuma dúvida da importância das palavras ditas pelo Filho, o autor da carta aos Hebreus apresenta 7 fatos a respeito do Filho, a respeito de Jesus. Estes fatos mostram a superioridade inquestionável de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos aos fatos. O primeiro fato é: o Filho foi constituído por Deus como herdeiro de todas as coisas. Ora, a palavra herança era, como ainda é hoje em dia, usada para falar da partilha dos bens que um pai deixava para os seus filhos. E se um pai tivesse apenas um filho, esse filho receberia todos os bens, toda a herança. Pois bem, antes de nascer em Belém, Jesus já era o Verbo eterno, o Filho unigênito de Deus. Mas ele se esvaziou e se fez homem. Falando sobre o fato de Jesus ter sido gerado como homem, no ventre de Maria, o salmista escreveu o seguinte da parte de Deus. Eu vou ler o Salmo 2, versículo 7. Você é meu filho, hoje eu gerei você. Esse filho gerado pelo Pai, por meio do Espírito Santo no ventre de Maria, foi feito homem, homem esvaziado. Como homem, ele viveu e morreu. E ao ressuscitar, continuou como homem, só que agora com um corpo glorificado. Ele está à direita do Pai como homem. E é como homem que ele foi feito Senhor do universo e constituído herdeiro de todas as coisas. No mesmo Salmo 2, após dizer que o tinha gerado como homem, Deus declarou o seguinte a respeito do seu filho: Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o Filho, para que não se irritem e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Salmos 2, de 8 a 12. Também Paulo, em Efésios 1:10, escreveu que Deus está trabalhando para fazer convergir todas as coisas nos céus e na terra para o seu amado Filho. Você diz amém? Vamos ao segundo fato agora. O segundo fato é: por meio do Filho, Deus fez o universo. Outras passagens da Bíblia, como João 1:3 e Colossenses 1:16, também afirmam que Deus fez o universo por meio do seu amado Filho. O terceiro fato é: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Resplendor, nesse texto de Hebreus, é a tradução de uma palavra que aparece somente aqui
em todo o Novo Testamento. Esta palavra significa brilho intenso, refletido. O fato que está sendo afirmado aqui é que no Filho estão refletidas perfeitamente a glória e a majestade de Deus. No domingo passado, Paulinho nos falou do Monte da Transfiguração. Jesus estava ali com Pedro, com Tiago e com João, e de repente foi transfigurado diante deles. O seu rosto então passou a resplandecer de forma tão intensa que os discípulos compararam esse brilho à luz do sol, como está escrito em Mateus 17:2. O quarto fato é o seguinte: o Filho é a expressão exata do ser de Deus. Expressão exata, usada no texto, é a tradução da palavra caráter, palavra grega caráter. No mundo antigo, no tempo em que foi escrita, esta palavra era usada para falar da impressão, da marca, feita por um carimbo ou um selo numa folha de papel, ou seja, a reprodução exata daquele carimbo ou daquele selo. O que está sendo dito aqui neste fato, portanto, é que Jesus é exatamente da mesma essência de Deus. Em Colossenses, Paulo afirmou que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E o próprio Jesus afirmou para Filipe: quem vê a mim, Filipe, vê ao Pai. O quinto fato é: o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Amados, o significado de sustenta aqui é algo bastante dinâmico. Não é apenas segurar por baixo e ficar parado. Aqui, a noção que é dada pela palavra no original é algo muito dinâmico e envolve também movimento. Portanto, a Bíblia está afirmando que Jesus é aquele que faz com que todas as coisas sigam o curso, o caminho que foi determinado por Deus. É Ele, Jesus, quem faz a história se movimentar. Oh, glória a Deus! Amados, tem Covid-19 por aí? Ah, meus irmãos, isso não tem nada a ver com política, nem com disputa entre nações. Não, não. É claro, tem gente usando isso para fazer política. Tem nação querendo usar para acusar ou subjugar outras nações. Mas se afaste um pouco dessa mesquinharia do dia a dia, dessa guerra de palavras e acusações, e tente observar com os olhos da fé. Como disse Jorge Imitian numa de suas pregações, um minúsculo vírus, enxergado apenas através do microscópio, colocou todas as nações de joelhos. Quer eles admitam, quer não admitam, nem a riqueza, nem a força, nem o conhecimento estão conseguindo combater esse vírus depois de vários meses de muitos esforços e muito dinheiro gasto. Você não enxerga a mão de Deus em tudo isto? Você não enxerga que Deus está mostrando que a soberba das nações é vazia? Um vírus, queridos irmãos, um pequeno e quase invisível vírus. O que será quando o Filho do Homem vier na sua glória? Quem poderá se opor a ele? Por isso, os homens são chamados a abandonarem essa glória vazia e a se gloriarem apenas nele,
e deixarem para lá essa glória besta na força, nas riquezas e nas sabedorias. Como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. Aleluia! Então, para sustentar todas as coisas, o que o Filho usa? Segundo o texto de Hebreus capítulo 1, o Filho precisa usar apenas a palavra do seu poder. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ou como está escrito na versão em que eu usei, a sua palavra poderosa. Ele sustenta todas as coisas usando apenas a sua palavra poderosa. Em Hebreus 11:3 está escrito que o universo foi formado pela palavra de Deus. E Paulo declarou que em Jesus tudo subsiste, como está em Colossenses 1:17. Também o livro de Gênesis, queridos, vocês lembram, inicia falando da criação dos céus e da terra. E essa criação é executada por Deus por meio da sua palavra poderosa. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E foi exatamente assim que se fez todas as coisas. A palavra de Deus, queridos, presta atenção. A palavra de Deus é Deus em ação. Ela não volta vazia. Ela é movimento. Ela determina o curso da história. Ela conduz a história para onde Deus determinou. Este é o quinto fato sobre o Filho. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos prosseguir? O sexto fato é: o Filho fez a purificação dos pecados. Neste ponto, queridos, o autor da carta aos Hebreus muda o foco dos grandes atos da criação realizados pelo Filho e aponta para as relações pessoais de Jesus com a humanidade. E o que mais se destaca nessa relação entre Jesus e os seres humanos seriam os milagres? As curas, prodígios e sinais realizados por ele? Seriam suas palavras? Meus irmãos, nunca houve alguém como Jesus. Todos esses atos, certamente, ele fez perfeitamente bem. Mas o próprio Jesus afirmou que os seus discípulos fariam coisas iguais àquelas, atos iguais àqueles, e até maiores do que aqueles que ele fez. No entanto, nada se compara à obra da redenção, à expiação dos nossos pecados realizada por Jesus naquela cruz. Ele, Jesus, o Verbo eterno, o Filho poderoso de Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas, se apresentou para ser punido em nosso lugar e pagar o preço da redenção de nossas vidas. Ele fez a purificação dos nossos pecados e ninguém mais poderia fazer isso. E depois disso, o que aconteceu? Chegamos então ao sétimo fato. E aqui está dito que o Filho está assentado à direita da majestade nas alturas. O último fato a respeito de Jesus afirma onde ele está hoje. E este é um lugar de dupla honra. Em primeiro lugar, ele está à direita, que na linguagem bíblica é sempre uma posição de autoridade. Em segundo lugar,
Ele está nas alturas. A Bíblia descreve Deus como Altíssimo. Esse termo quer dizer simplesmente que não há nenhum ser acima dessa posição. Portanto, amados, Jesus, o Filho de Deus e também Filho do homem, ocupa o lugar de maior autoridade e maior honra em todo o universo. Como afirmou o irmão F.F. Bruce, um comentarista da Bíblia, ele afirmou o seguinte: o Filho de Deus possui em si mesmo todas as qualidades para ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é o profeta, através do qual Deus tem falado sua palavra final aos homens. Ele é o sacerdote que executou a tarefa perfeita de purificação dos pecados do seu povo. E, finalmente, ele é o rei que está assentado no trono, no lugar de honra principal, ao lado da majestade nas alturas. No domingo passado, o Senhor nos exortou a olhar firmemente apenas para Jesus. E eu creio que você lembra disso. Hoje, o Espírito do Senhor está nos lembrando que esse olhar deve ser um olhar de atenção e de submissão, não um olhar altivo e nem descuidado, mas deve ser um olhar de quem procura a vida, de quem procura o suprimento, de quem procura a direção que vem dele, de quem reconhece que só ele tem palavras de vida eterna, como disse Pedro. Amados, Deus exaltou esse Jesus de forma tão elevada e o constituiu também como mensageiro para esses últimos dias. Ele está falando a cada um de nós e nós devemos ouvi-lo. Você diz amém? Então, eu gostaria de deixar duas perguntas para a sua e para a minha meditação. A primeira pergunta é: o que Jesus está falando para mim? O que Jesus está falando para você nestes últimos dias, nesses tempos que se aproximam do fim? E a segunda é: o que estou fazendo com aquilo que Jesus está falando? A graça e a paz de Deus, meus queridos irmãos, queridas irmãs, querido amigo, querida amiga que está acompanhando esse vídeo, a graça e a paz de Deus encherão o nosso coração e a nossa mente mais e mais, e cada vez mais, na medida em que escutarmos o Filho, considerarmos a sua voz e praticarmos a sua vontade. Você diz amém? Deus guarde a tua vida e o teu coração e te faça, assim como a mim, atentar para a voz do Filho, em nome de Jesus. Amém e amém. A sombra, ele é a substância. Mas que a lei e os profetas, ele é nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Jesus,
herdeiro de todas as coisas. Sim, tu és Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Declaramos: Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Jesus, que assentou-se à direita da majestade. Jesus, tão superior aos anjos. Jesus, o incomparável Filho de Deus. Jesus. Aleluia, glória a Deus, queridos, pela sua palavra. Que bom que Deus não tem se calado, que bom que Ele não desistiu de falar a nós e hoje tem nos falado através do seu Filho, Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaria de relembrar as verdades que ouvimos hoje acerca da pessoa de Jesus. Que Jesus foi constituído por Deus, herdeiro de todas as coisas. Foi por meio de Jesus que Deus fez o universo. Jesus é o resplendor da glória de Deus Pai, que em Cristo estão refletidas perfeitamente a glória e a majestade de Deus. Jesus é a expressão exata do seu ser. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Que Jesus fez a purificação dos nossos pecados, aleluia. E que Jesus está sentado à destra, na majestade, nas alturas. Bendito seja Deus, que nesses últimos dias tem nos falado através do seu Filho. Gostaria de relembrar a palavra que Jesus nos diz em João capítulo 6, versículo 63, onde Jesus declara que as palavras que Ele tem nos dado, que tem nos falado, essas palavras são espírito e vida. Certamente, queridos, seremos vivificados se dermos ouvidos ao que o próprio Jesus tem a nos dizer. Que os nossos ouvidos estejam abertos e os nossos corações dilatados para receber a sua palavra. Ficaram duas perguntas para nós meditarmos essa semana, eu queria repeti-las aqui. O que Jesus está falando para mim e para você nesses últimos dias? E o que eu e você estamos fazendo com aquilo que Jesus está nos falando? Aleluia. O escritor de Hebreus declara que se ouvirmos a sua voz, ao ouvirmos a sua voz, certamente ouviremos. Não endureçamos os nossos corações. Podemos orar? Pai Santo, nós nos apresentamos a Ti, apresentamos nossos corações a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome pela Tua palavra. Recebemos a Tua palavra em nossos corações, recebemos a Cristo Jesus em nossas mentes e corações, recebemos a Tua palavra viva na pessoa de Jesus. Sim, Pai, Tu tens nos falado pelo Teu Filho. Aleluia. Não queremos negligenciar a Sua voz. Por favor, Pai Santo, por favor, Cristo Jesus, continua a nos falar. E pelo Teu Espírito nos sejam reveladas cada uma das Tuas palavras, que são Espírito e vida. Aleluia. É uma semana abençoada, cheia da presença da pessoa de Cristo Jesus falando ao teu coração. Lembre-se, Deus Pai continua a nos falar através do seu Filho
Cristo Jesus.